Bom, vamos falar inicialmente agora do lançamento do produto, né? Quais são os fatores importantes? Claro, principalmente as campanhas de marketing, a questão técnica de esclarecimento aos clientes, ter todo o processo mapeado é importante, processo de logística e distribuição, atendimento, enfim, são algumas aí, alguns pontos importantes, né? O que é importante, né? Planejar o lançamento, desenvolvimento, processo de venda, distribuição, atendimento. É sempre importante que, mesmo após o produto lançado, em reuniões periódicas, participem aquelas pessoas que participaram não só do desenvolvimento, como da parte produtiva também, né? Atualizar o plano do final de vida, questão de sustentabilidade, tudo isso é importante. Bom, vamos andando um pouco aqui. Eu tenho aqui a curva ABC, é muito interessante. Eu vou até passar para o próximo slide que ele explica um pouco melhor. O que seria a curva ABC? Os clientes A, que eu denomino A, né, eles representam 20% da minha clientela, da quantidade dos clientes que eu tenho, e eles compram aproximadamente 55%, 60% em relação ao valor de faturamento da empresa. Tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes não é analisado somente a questão do volume, mas principalmente e também quanto que esses produtos que os clientes estão comprando representam a nível de margem de contribuição, a nível de retorno para a empresa. Precisa tomar um pouquinho de cuidado. Quando nós participava da curva ABC, então era analisado basicamente, claro, volume, margem de contribuição e o impacto, influência que esse cliente tem no mercado, que muitas vezes esse cliente ele é um formador de opinião e ele vai criar o desejo nos outros que são mais os seguidores. Então você tem o B, né? São os clientes da curva ABCT, o A e o B, que representam aqui tipo 15%, 20% em valor para a empresa, e da clientela aproximadamente aí de 20% para 50%, 30% dos clientes. Vocês têm também depois o C, que representa talvez aqui nesse caso a maior fatia, claro que aqui é um gráfico ilustrativo, e eles compram aí valores que, a nível de porcentagem de compra de valores, em torno aqui de 20% do que a empresa produz. Aqui vocês têm uma sugestão, né, de a parte de visita. Então, por exemplo, o A, visita mensal da diretoria, enfim, da parte técnica, o B e o C. Mas claro que naturalmente isso é uma sugestão. Tá, normalmente as empresas, nós tínhamos um determinado período que nos reuníamos todo o staff para estimar a curva ABC. Então, aqui embaixo seria a clientela. Quantos por cento de 100% dos clientes, eu tenho 20% desses que eu considero A, que eles compram aproximadamente 60% em valor daquilo que é considerado valor para a empresa. De novo, não é apenas quantidade. Tomar um pouco de cuidado. Quantidade, margem de contribuição e impacto e influência que esse cliente tem no mercado. Bom, você tem aqui clientes, concorrentes, custos, né? Então, um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de preços, né? O preço cativo, que é a fixação de um preço baixo no produto, sendo que os lucros são obtidos com a venda de produtos necessários ao funcionamento do produto. Um exemplo típico disso é aquele aparelho para medir glicose, né? O aparelho custa R$60 e uma caixa com 100 tiras custa 100, 150, dependendo do aparelho. Ou seja, os lucros eles acabam sendo obtidos com os produtos para o funcionamento do aparelho. Preço isca, que é um preço baixo, com a intenção de vender produtos mais caros, preço pacote, ocasião, preço por segmento de clientes, né? Então você tem preços diferentes pelo mesmo produto, são cobrados a diferentes grupos de clientes, né? Então muitas vezes você tem aí isso acontece
muito, você tem muitas vezes um determinado produto numa localização, o produto é o mesmo, mas o preço é diferenciado porque você tem um segmento de cliente diferente, preço pela versão do produto, então preços diferentes a diferentes versões do produto. Então, por exemplo, a água oxigenada em spray e a água oxigenada num valor normal em gota, que sai lá só você comprimindo, ela tem preços completamente diferentes entre o produto, o efeito é basicamente o mesmo, preço por imagem. Então, muitas vezes aqui você pode ter um perfume que numa determinada embalagem o produto é o mesmo, ele custa mais caro, numa outra embalagem ele pode custar um outro valor. Preço por localização, o mesmo produto tem preços diferentes em locais, locais no mesmo espaço. Então, por exemplo, muitas vezes aqui você tem em teatro, né? Você tem preços diferentes dependendo da localização, mesmo em campo de futebol, enfim. Vocês têm aqui o preço prestígio, que observam o preço de determinado produto como indicador, né? Então ele sabe que aquele preço, aquele produto, ele é uma referência, enfim. São algumas opções que nós temos aqui. Dando um pouquinho mais. Bom, a parte de assistência técnica ela é super importante, que é o apoio que o cliente tem, que a empresa vai dar para o cliente, muitas vezes não só através de uma reclamação, através de uma solicitação, mas às vezes de visitas periódicas. Isso é todo o apoio técnico que você oferece ao cliente. Ele é muito importante porque você mantém um vínculo, né? O atendimento mantém o vínculo e esse vínculo fideliza o cliente e obtém informações importantes. Bom, andando um pouquinho aqui para os fatores mais importantes. Aqui vocês têm um exemplo de plano de marketing, eu vou pular um pouco isso e vou para aquilo que eu acho que é fundamental, que é a parte de segmentação de mercado. Então, segmentar o mercado, né? Basicamente, você fatiar, deixa eu aqui é você simplesmente fatiar o mercado, dividir o mercado em grupos de consumidores potenciais que você, conhecendo os hábitos de quem é o teu consumidor, você vai ter uma condição de atendê-lo muito melhor. Essa é a grande importância da segmentação de mercado, né? Quem são seus clientes? Você pode agrupá-los de diversas formas que nós vamos ver aqui. Então, por exemplo, eu tenho a segmentação demográfica, né? Que é aquela segmentação que vai analisar, por exemplo, a seguinte variável: faixa etária, sexo, estado civil, tamanho médio das famílias, né? Aí eu tenho a segmentação socioeconômica, renda. Basicamente classe social e renda, né? Você pode colocar a escolaridade, mas basicamente classe social e renda, né? Alguns até eles colocam, né, muitas vezes essa socioeconômica embutidos, né? Pode colocar até um pouco na demografia ou na demográfica, como alguns falam. Mas é importante, hoje em dia é importante você ter a socioeconômica separada. Você tem a geográfica, que é regiões, bairros, né? Isso é muito usado para lançamento de produtos, imóveis, por exemplo, né? Usa muito a demografia, a geográfica e usa também a demográfica. É importante dizer, gente, que muitas vezes, num determinado produto ou mesmo serviço, você não usa somente um tipo de segmentação. Então, por exemplo, você vai lançar um empreendimento, é um loft, é um apartamento, um loft pequeno, 25, 30 metros, num bairro considerado alto padrão. Então, você vai considerar o quê? A geográfica, que é o bairro de alto padrão. A demografia são pessoas sozinhas, pessoas separadas, solteiras, enfim.
normalmente, a socioeconômica, claro, qual é o poder, onde essa pessoa trabalha, qual é a renda que ela tem, enfim, normalmente você não usa só um tipo de segmentação para estabelecer uma análise. Por benefício, né? Que tipo de benefício eu tenho comprando aquele determinado produto? Então, por exemplo, eu quero comprar um carro 1000 porque ele tem um baixo consumo de combustível. Eu estou comprando por causa de um benefício que eu estou esperando que aquele veículo me dê. Você tem por grau de utilização, né? Ou alguns chamam por frequência também, que está relacionado à frequência de uso. Então, por exemplo, quem vai vender barbeador está interessado quantas vezes a pessoa, qual a frequência que você usa por semana? Você usa todo dia? Às vezes você usa 1, 2 vezes por dia, né? Então, está relacionado com o grau de utilização. A psicográfica, né? Cuidado que já ouvi algumas vezes psicológica ou enfim, não, é psicográfica, né? Ela mistura um pouco, ela compõe um pouco a psicologia, claro, com a demografia, né? Então está relacionado a estilo de vida, personalidade, valores. Então, qual é o tipo de estilo, como que é o meu cliente? Né? Ele é arrojado, ele é conservador, ele compra por impulso, né? Ele é formador de opinião, ele não é formador de opinião. Então, isso tudo está embutido dentro da segmentação psicográfica. Bom, agora nós vamos um pouquinho sobre marketing, né? Eu costumo dizer, tem algumas definições de marketing aqui, mas, claro, uma do Philip Kotler, que é o pai do marketing, né? Eu diria que o marketing, uma definição bem simples, é criar necessidades. Você cria necessidades. A Apple fez isso muito bem, né? Ela basicamente criou o conceito do smartphone e ela criou uma necessidade do tablet, por exemplo, né? Ela sabe fazer, ela soube fazer isso muito bem. Então, vocês têm aqui algumas definições, né? Claro, você tem um paralelo entre marketing e vendas, né? Profissionais de marketing confiam em pesquisas, de vendas trabalham na experiência. Eu não gosto muito dessa comparação, marketing versus vendas. Eu gosto de uma comparação entre o profissional mais atualizado e um profissional mais conservador, que investe em planejamento, investe em venda, pensam no lucro, aqui pensam a curto prazo, enfim. Objetivam produzir, ganhar market share, participação no mercado, produzir vendas, enfim. É um comparativo que a gente tem. Essa frase eu acho muito importante, né? Nós não devemos mais nos preocupar com as mudanças, com certeza elas acontecerão, mas devemos nos preocupar sim com a velocidade com que elas virão. Isso é muito importante. Muitas vezes nós não conseguimos acompanhar essa velocidade e um determinado produto ou serviço fica obsoleto. Um exemplo típico disso, se alguns anos atrás fosse se interessar por um táxi, uma placa de táxi, como eles dizem, num determinado ponto, valia um valor. Hoje caiu 30%, 40%, 50%, porque todo mundo pede pelo aplicativo. Então, às vezes você tem um ponto de táxi em frente à sua casa, mas você vai pedir pelo aplicativo, né? Então, essa frase ela é bem atual e bem interessante. Bom, andando um pouquinho aqui, né? Isso aqui são os P's do marketing, né? Preço, produto, eu prefiro falar ponto de venda do que praça, promoção. E tem mais um P, que é super importante, a personalização, né? São os P's do marketing. Eu vou trabalhar que preço eu vou trabalhar, o meu produto, meu ponto de venda, que promoção, que divulgação que eu vou fazer e a minha personalização. Bom, aqui nós temos uma análise de SWOT, né? É interessante que ela fala de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Forças e fraquezas estão relacionados ao ambiente interno.
O que significa isso? Está dentro daquilo que a empresa pode melhorar e ou controlar. Então, por exemplo, eu tenho uma operadora de celular. Ela pode melhorar o atendimento, ela pode melhorar o sinal, muitas vezes ela pode fazer campanhas promocionais, né? E dentro daquilo, quais seriam os fatores externos? Por exemplo, é mais difícil para ela monitorar a situação do país, né? Uma valorização do dólar, desvalorização da moeda atual, né? A entrada, muitas vezes, controlar a entrada de novas empresas, né? Então, isso é um pouco complicado. Então, aqui vocês têm análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aqui você tem as explicações dentro daquilo que eu acabei de comentar. Em cima disso, você tem as forças competitivas de Michael Porter, né? São importantes, né? Cuidado para não confundir estratégias competitivas com forças competitivas. Ele estabelece 5 forças competitivas. Então, por exemplo, poder de barganha dos compradores, ou seja, o poder da negociação está na mão dos compradores. Quando que isso acontece? Bom, quando o comprador ele é importante para o fornecedor, quando o comprador compra altos volumes daquele fornecedor, quando o comprador tem todas as informações daquele fornecedor, quando o comprador tem mais opções de fornecedores. E, por exemplo, quando o poder de barganha ou de negociação está na mão de fornecedores. Quando esses fornecedores é um pouco o contrário, né, do anterior. Eles têm todas as informações de quem compra, eles são importantes para quem compra não tem muitas opções, ele tem uma qualidade diferenciada em relação aos concorrentes, né? Aí você tem ameaça de novos entrantes, né? Isso está ligado normalmente com barreira de entrada alta ou baixa. O que seria isso, né? Quando eu tenho um determinado produto para produzir ou para entrar num determinado mercado, eu tenho um certo grau de dificuldade. Então, quanto maior a barreira de entrada que eu tenho, maior a dificuldade que um determinado concorrente vai ter para entrar naquele ramo de negócio que eu estou atuando. Então, por exemplo, às vezes você tem uma barreira de entrada alta, porque a tecnologia é uma tecnologia mais difícil, quando o investimento é alto, como às vezes você tem restrições governamentais. Então, isso cria uma barreira de entrada dos novos ingressantes. Você tem, né, a ameaça de produtos substitutos, né? Que então, por exemplo, isso aconteceu muitas vezes quando, alguns anos atrás, o governo lançou os remédios genéricos, né? Então, os preços caíram, então foram produtos substitutos. E muitas vezes esses produtos substitutos não precisam ser exatamente da mesma área, do mesmo segmento. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje você tem a eletrônica invadindo aí a questão de segurança, os equipamentos eletrônicos, isso muitas vezes pode ter um grau de interferência na questão da segurança física mesmo, né? E você tem a rivalidade entre concorrentes, né? Então, o que vai aumentar essa rivalidade entre os concorrentes? Quando o crescimento do mercado está lento, quando você tem o fator tempo interferindo. Então, um exemplo disso são voos para a mesma localização. Então, você tem um fator tempo aí, porque o voo vai ter que partir, né? E a empresa ela tem um determinado tempo, ela luta, briga, entre aspas, com o tempo para poder lotar o voo. Então, aí você tem o fator tempo. Muitas vezes, quando você tem um lote mínimo, ou seja, eu não tenho condições de fazer uma produção pequena, eu preciso ter um lote mínimo de fornecimento. Então, isso aumenta também um pouco a rivalidade entre concorrentes. Quando você tem um produto que não pode ser estocado muito tempo, ou seja, principalmente a questão dos alimentos, ele precisa girar, você precisa vender. Então, isso sempre aumenta um pouco a rivalidade entre os concorrentes. Essas são as 5 forças competitivas de Michael Porter.
Bom, a ameaça aqui, estão todas aqui explicadas, né? Aqui você tem, interessante, né? Falando barreiras de saída e barreiras de entrada, né? Como eu já falei, né? Barreiras de entrada está relacionado à dificuldade que uma determinada empresa tem de entrar num determinado negócio. Barreira de saída é a dificuldade que tem essa empresa, alta ou baixa, de sair daquele determinado negócio. Então, por exemplo, muitas vezes você tem a empresa, ela fez um investimento muito alto e para ela sair daquele determinado ramo, ela vai ter uma perda muito grande. Então, você tem uma barreira de saída alta. Ou muitas vezes ela está num negócio que ela tem um contrato de fornecimento a médio e longo prazo. Então, como é que ela vai sair daquele ramo que ela está atuando? Então, aumenta a barreira de saída. Costuma dizer, quando eu tenho uma barreira de saída baixa e uma barreira de entrada baixa, eu tenho retornos, em média, mais baixos com menor risco. Né? Óbvio, se é um negócio que é fácil de entrar e fácil de sair, o risco é menor, porque eu posso sair, eu tenho uma facilidade para sair, e se eu tenho uma facilidade para entrar, normalmente não são retornos atraentes. Né? Isso é uma tendência, não existe verdade absoluta. Quando eu tenho uma barreira de saída baixa e uma barreira de entrada alta, significa o quê? Eu tenho uma tendência de ter um retorno maior, mas e um risco menor, porque se de repente eu precisar sair daquele negócio, eu tenho uma barreira de saída baixa. A barreira de saída alta com barreira de entrada alta, eu costumo dizer que eu tenho retornos altos, mas arriscados, né? Óbvio, né? Porque simplesmente eu não tenho aquela facilidade de sair daquele determinado ramo. Barreira de saída alta e barreira de entrada baixa, eu tenho retornos arriscados baixos. É importante colocar que muitas vezes, né, existe um risco quando você tem uma barreira de saída muito alta, a empresa muitas vezes ela não consegue sair, né? Justamente por causa dessa barreira de saída, e se ela está numa situação de saúde financeira não muito estável, ela pode complicar, na realidade, às vezes até a concorrência, porque ela pode fazer uma política de preço mais agressiva, né? Muitas vezes ela faz uma política de preço até sem muito controle, e isso, de uma certa maneira, acaba impactando todo o mercado que compete com ela. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho de posicionamento, né? Eu gosto muito desse pensamento. Posicionamento é o que você faz para a mente do comprador, né? Você posiciona o produto na mente desse comprador potencial. Vamos. Bom, aqui, né, as estratégias competitivas de Michael Porter, modelo de Porter. Claro, ele diz o quê? De novo, isso tudo, todas essas empresas, é uma tendência, não significa que isso tenha que ser 100%. É isso que, às vezes, eu vejo que muitos autores discutem, mas o Porter não quis dizer que isso vale 100%. Quer dizer que isso é uma tendência forte. Então, é óbvio que se você tem uma empresa que tem alta diferenciação, trabalha com alta diferenciação, uma empresa que investe, que tem tecnologia, que tem imagem, naturalmente, ela vai ter, os produtos dela vão ter uma tendência de um custo maior. Por quê? Porque a tecnologia exige isso, o investimento exige isso, as campanhas de marketing exigem isso, e normalmente são empresas ligadas à tecnologia aqui. Se você tem uma empresa com baixa diferenciação e alto custo, realmente você está aí inclinado a desaparecer. Não faz o menor sentido. Você não tem diferenciação, o seu custo é alto. Você tem aquelas empresas que trabalham com baixo custo e baixa diferenciação, ou seja, são aquelas empresas que ganham por produtividade, que ganham por volume, que trabalham produtos mais básicos, né, as commodities. E você tem aqui, interessante,
são as empresas que têm alta diferenciação e baixo custo. Aqui é mais difícil, né? A gente costuma dizer que isso é uma mosca branca, porque você ter uma alta diferenciação com baixo custo representa um ganho muito grande. Normalmente se diz que isso acontece em algumas situações. Uma delas quando aparece uma ideia genial e realmente o negócio foi feito baseado na ideia. E não tem um custo muito grande porque a ideia é a genialidade do negócio. Ou, muitas vezes, se você tem um concorrente que está fazendo um baixo custo com uma alta diferenciação e você não está se enquadrando, alguma coisa errada você está fazendo. Tá? E vocês têm a empresa D, que ela não consegue fazer muitas vezes diferenciação e nem baixo custo. A gente diz que ela está presa no meio. E precisa tomar um cuidado um pouco, porque num determinado produto, claro que não são todos os produtos. Tem empresas, claro, você pegar uma empresa de celular, a Samsung, ela vai ter o celular top de linha, ela vai ter o celular mais em conta, mais barato. Mas dificilmente ela pode, muitas vezes, querer posicionar o top de linha por uma faixa de uma classe C ou D. Né? Não faz sentido. Então, quando uma empresa, um determinado produto, ela não consegue se posicionar nem por diferenciação e nem por custo, a gente diz que ela está presa no meio, stuck on the middle. Significa, ela não conseguiu se diferenciar nem para um lado, nem para o outro. Um exemplo que é dado pelos estudiosos foi a VASP, né, que é uma empresa aérea que ela não conseguiu se posicionar, né, como forma de atendimento do cliente e costuma-se dizer que ela ficou presa no meio. Bom, aqui vocês têm os 4 P's novamente. Aqui o modelo de Levy, né? Theodore Levy, que foi um economista, escreveu Miopia de Marketing. Ele diz o seguinte, que eu tenho o produto, ele é composto por um núcleo central, né? Esse núcleo central, ele diz que ele não tem, o produto em si, ele não tem atratividade, porque é o produto simplesmente sem nenhuma garantia, sem nenhuma informação, sem nenhum atendimento. Então, é chamado de produto genérico, né? Ou seja, ele tem um núcleo central e o produto aqui que não tem nenhuma garantia a mais, não tem nenhum plus, absolutamente nada a mais. Depois você tem o produto esperado, que é você simplesmente, que envolve, claro, o produto genérico com o núcleo central, é que você atende às expectativas mínimas do cliente. E a maneira pela qual você atende essas expectativas mínimas do cliente é que você diferencia um cliente do outro. Aí você tem o produto aumentado, que costuma se dizer que você se diferencia não quando você dá aquilo que o cliente espera, mas quando você dá mais que o cliente espera. A gente costuma dizer que o produto aumentado é para clientes experientes e exigentes. E você tem o produto potencial, que é a sofisticação, que é o que resta a ser feito. Então, é aquele plano de saúde top de linha, que você vai colher exame de sangue na residência da pessoa, que inclui os melhores hospitais, enfim. Então, aí é o diagrama de Levy. Você tem aqui a matriz BCG, né? Boston Consult Group, que basicamente a gente já viu, né? Participação no mercado baixa, com crescimento baixo, abacaxi, óbvio, né? Participação do mercado alta, com crescimento baixo, costuma dizer que a vaca leiteira, ou seja, você tem esse portfólio de produtos, ou você tem esse produto, basicamente para amortizar seu custo fixo. Né? É um produto que... E aí no mercado tem uma certa simpatia pelo produto, enfim. Ainda a empresa tem interesse em manter esse produto em linha. Naturalmente, ele pode, no futuro, ser descontinuado. Tá? Você tem
Crescimento do mercado é alto, eu tenho alta participação, uma estrela, claro, é interessante para a empresa. E um questionamento aqui desse lado, que eu tenho uma participação no mercado baixa, né, com o crescimento do mercado alto. Então, veja, o mercado está crescendo, o produto é interessante e eu tenho uma participação baixa, eu tenho que procurar aumentar a minha participação, aumentar meu market share nesse mercado. Bom, aqui é interessante, né? Marca, produto e marca, né? É interessante aqui. Produto é desenvolvido por técnicos. Marca é formada na concepção de pessoas. Produto é feito numa fábrica. Marca é preferida pelas pessoas. Produto é vendido em prateleiras. Marca é comprada antes. Produto pode ficar obsoleto. Marca é eterna. Produto pode ser copiado. Marca é única, né? Isso é extremamente verdadeiro. Umas marcas aqui que eu acho que a maioria nem se lembra, nem era nascido, né? Mas com certeza são marcas aqui que ficaram. Algumas marcas, como a Gillette, né? Alguns anos atrás ninguém ia comprar uma lâmina de barbear, ia comprar uma Gillette, ou seja, a marca é tão forte que ela se torna referência para você pedir o produto, né? A gente costuma dizer que é uma, sentido figurado, uma metonímia, né? Bom, pouco aqui de ferramentas de marketing e pesquisa que a gente já comentou. Pesquisa quantitativa e qualitativa, né? Que sempre foco nisso, que eu acho isso importante. A quantitativa ela tem um caráter estatístico, né? Entrevistas, enfim, mede hipóteses conhecidas, e a qualitativa, basicamente, ela trabalha no intangível, busca motivações, sensações, enfim, são os grupos focais. O gerenciamento do relacionamento com o cliente a gente falou um pouquinho já nas aulas iniciais, é uma ferramenta extremamente importante para você simplesmente ter as informações, fidelizar o cliente, poder atendê-lo da melhor maneira, né? E o que a gente fala, né? Vamos falar um pouquinho de cross-selling e upselling, né? O cross-selling é a venda de múltiplos produtos ou serviços ao mesmo cliente, ou seja, eu aumento o meu portfólio de produtos de venda para aquele determinado cliente, né? E o upselling, né, é o crescimento da relação com o cliente mediante a venda de um mesmo produto. Tá?